Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Gilberto Zêntrico, sou professor e filósofo clínico. E hoje nós vamos tratar de uma questão muito específica, que diz respeito ao que leva uma pessoa ao consultório. A maioria de vocês deve ter a ideia de que quem procura a terapia procura, na verdade, ajuda. E não poderia ser diferente, não é mesmo? Afinal, o consenso social é de que quem busca terapia, na verdade, busca ajuda para lidar com alguma questão. No entanto, esse discurso generalizado de que todo mundo procura por terapia para ter ajuda com alguma coisa, isso é uma falácia, ok? Em consultório, o terapeuta ele não pode partir desse prejuízo, porque a princípio ele nada sabe sobre a pessoa que ali está, nem mesmo se ela procura alguma ajuda. Mas se a pessoa não procura ajuda, o que ela procura então em consultório? Há pessoas, por exemplo, que vêm até um terapeuta não para pedir ajuda, mas apenas para ter alguém com quem conversar, procurando um espaço de diálogo, um espaço de relação, não no sentido de um socorro existencial, mas no sentido de poder viver algo que em outros lugares e em outras partições da sua vida não são possíveis de serem vividos. Há também aquelas pessoas que buscam em consultório ah, uma visão historiográfica. São pessoas que elas querem poder relatar para alguém as suas questões. Elas querem ter alguém para repassar os seus feitos e pensamentos, alguém que sirva de testemunho, alguém que ouça os seus relatos e que saiba o que se passa em sua vida. Muitas vezes, pessoas assim, elas rejeitam toda e qualquer intervenção por parte do terapeuta, por parte do filósofo clínico. Há também aqueles que chegam até o consultório não porque querem estar ali, ou por uma busca própria, por exemplo, mas por uma indicação. Alguém disse para eles: olha, eu acho que seria bom você conversar com esse profissional. E essa pessoa, mesmo não buscando ajuda, ouve tal conselho e vai. E isso não é incomum. Assim como há aqueles que estão em consultório por curiosidade ou para conhecer como se faz terapia. E nós não podemos esquecer, claro, daqueles que são literalmente arrastados para o consultório. Pessoas que são trazidas à força. Nós vemos tanto isso em terapia de casal, em que o marido ou a esposa são obrigados a ir pelo outro. Outro caso muito comum é o dos adolescentes ou crianças que geralmente não estão ali por livre e espontânea vontade. Pelo menos não de início, ok? Não é incomum que depois de algum tempo em que já é estabelecida uma relação entre terapeuta e a criança, o jovem, eles mesmos tenham vontade e queiram ir para a terapia. E isso nos leva a uma questão um pouquinho mais complexa. Quem é o terapeuta? Para algumas pessoas, o terapeuta ele desempenha o papel de um amigo, alguém para ouvi-los, alguém que irá acompanhá-los ao longo da vida. Inclusive, alguns já procuram o terapeuta buscando justamente alguém que possa acompanhá-los a longo prazo, independente do que se suceda na vida. Querem alguém que já os conheça, que esteja ao seu lado, passo a passo da jornada, nos momentos difíceis. Já há outras pessoas que elas têm o terapeuta como uma figura distante, uma figura respeitosa, alguém como um conselheiro, alguém que eles acreditam que tem condições de lhe indicar os caminhos, as possibilidades. E claro, também tem aqueles para quem o filósofo clínico nada mais é do que o último alento. É o fim da estrada. É a última chance de salvação para muitas pessoas. São aqueles sujeitos que procuram a terapia quando a vida está em trevas,
pesada, não é incomum, em uma primeira consulta, essas pessoas dizerem que essa terapia é a última oportunidade que eles têm, é a última chance deles. Isso acontece muito com dependentes químicos, pessoas que estão perdendo a família por questões dolorosas. É muito complicado esses casos. O que vocês acham que a maioria das pessoas vem tratar em consultório? O que nós vemos no dia a dia, na prática clínica, é que a grande maioria das pessoas é movida até o consultório, principalmente em decorrência de elementos sintomáticos. É como se eles viessem para lidar com a febre de uma infecção. Normalmente porque essa febre começou a incomodar muito. A maioria não é movida para tratar dos seus assuntos últimos, os seus problemas derradeiros, mas exclusivamente pelo fato de haver tantos elementos sintomáticos que já é quase impossível, doloroso, difícil continuar vivendo do jeito como as coisas estão. Infelizmente, essa pode ser considerada uma característica de época da nossa sociedade, onde a saúde existencial ela costuma ser a última a ser considerada. A última. Em muitos lugares, para muitos brasileiros, ir até um terapeuta ainda é considerado algo humilhante. Ainda é como um rebaixar-se, é algo feio, doloroso. Não é nada incomum que quando uma pessoa é trazida ao consultório pelo pai, pela esposa, quase que à força, a primeira coisa que eles dizem para nós quando estão sozinhos é: doutor, eu não sou louco, eu não queria estar aqui. Sabe, um movimento de autodefesa tremenda, um medo, como se o consultório de um filósofo clínico, ou mesmo da maioria dos terapeutas, fosse um lugar de dor, de miserabilidade, como se fossem ser trancados naqueles antigos hospitais psiquiátricos e fossem passar por torturas. Enquanto para outros, o problema não é a terapia em si, o problema é o que eles imaginam que os outros vão achar quando souberem que eles foram consultar. O mundo, a sociedade, a maioria das pessoas ainda enxerga com olhos complicados, olhos de julgamento, uma pessoa que diz que vai fazer terapia. É uma pena. A boa notícia é que isso tem mudado muito na última década. Felizmente. Sabem, constantemente nós recebemos em consultório casais para os quais a terapia é a última possibilidade antes do casamento acabar. A última opção. Pessoas que já vivenciaram todo um choque existencial, brigas, conflitos. Casais que já trilharam em conjunto e individualmente trajetórias longas rumo a uma existência que não tem a ver com eles. Pessoas infelizes e que, se houvessem vindo procurar ajuda muito antes ou viessem até o consultório muito antes dessa situação chegar a esse ponto, é bem provável que não tivessem nesse momento vivenciando isso. Eu acredito particularmente que a terapia ela não deve ser um lugar apenas de procura emergencial para tratar de casos graves. Ela deveria ser um espaço de partilha. É por isso que nós chamamos os nossos pacientes de partilhantes, não de pacientes, porque é quem partilha da sua vida conosco. O terapeuta deveria ser visto como um amigo, como uma pessoa em quem confiamos, como algo comum. E não com os olhos de julgamento que muitas vezes recaem sobre as pessoas. Então, fica a pergunta: o que se busca em terapia? Para cada pessoa, em filosofia clínica, a resposta será diferente. Eu vejo vocês na próxima e até mais.